Boa tarde, galerinha boa. Galerinha do sexto ano, boa tarde. Como é que vocês estão? Desculpa estar postando a minha aula um pouco atrasada, mas o importante é que ela vai chegar até vocês. Bem, há um capítulo que eu quero trabalhar com vocês dentro de sala de aula e eu só vou poder trabalhar esse capítulo na volta, porque é importante que a gente possa trabalhar esse capítulo dentro da sala de aula. Então, eu vou trabalhar a produção textual logo que a gente voltar às aulas. E eu conversei com o professor Jandir e ele pediu que eu combinei com ele que eu ia dar um reforço para vocês dentro daquilo que vocês estão estudando de português. E eu estava vendo a aula da professora Clenilda e, se não me engano, ela está dando o capítulo 10, né? Que esse capítulo aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Esse capítulo que eu vi da aula de hoje que vocês estão dando. Então, noticiando descobertas, que tem tudo a ver também com aquilo que a gente já estudou sobre jornalismo, notícias, né? Entrevista, tudo isso tem uma ligação muito grande desse material com o material de vocês, tá bom? Então, bem aqui, a gente tem na página 94, se a professora não tiver dado, é bom que vocês vão ter um reforço a mais, tá? Um reforço desse material bem aqui, tá bom? Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar sobre advérbio, tá? A gente vai estudar sobre o advérbio. Então, deixa eu diminuir aqui, pronto. Então, a origem do advérbio. O que é o advérbio? Então, vamos lá. O advérbio é constituído por palavra de natureza nominal ou pronominal e se refere geralmente ao verbo. Então, ele se refere geralmente ao verbo ou ainda dentro de um grupo nominal unitário a um adjetivo, tá? Ele pode se referir a um verbo, a um adjetivo e a um outro advérbio como intensificador. Então, um advérbio se refere a um verbo, a um adjetivo, a um advérbio. A gente está estudando aqui somente o conceito para a gente chegar onde a gente quer. Enfim, são palavras modificadoras dos verbos. Então, essas palavras são palavras modificadoras dos verbos. Então, por exemplo, vamos lá, passar para o próximo slide. Definições. Palavra invariável. Gente, essa palavra, o advérbio, essa palavra não muda. Ela não muda do singular para o plural e ela não muda do masculino para o feminino, tá? Não há mudança. Ela é apenas uma palavra em que você não pode dizer, ela é masculina, ela é feminina. Ela está no singular, ela está no plural. Não, ela não tem essa definição. Ela é invariável, ela não muda, tá bom? Morfologicamente, ela é invariável. Semanticamente, que significa o sentido, semanticamente é sentido. Expressa uma circunstância, e essa circunstância pode se dar lugar, tempo, modo, dúvida, certeza, afirmação, negação, intensidade. E sintaticamente, mais à frente vocês vão estudar um pouco do que é oração, da oração que é o sujeito, que é o predicado, que eu acredito que vocês já devem ter estudado um pouco sobre isso. Ele modifica o verbo um adjetivo ou outro advérbio. Então, essa palavra ela muda um verbo, muda um advérbio ou muda um outro adjetivo. Um adjetivo ou um outro advérbio. Então, um advérbio modificando outro advérbio. Então, mas antes, eu quero dar um exemplo para vocês aqui de um advérbio. Deixa eu abrir aqui o texto, o programa de texto, o Word. Aqui, ok. Então, narizinho, deixa eu aumentar aqui. Narizinho chegou. Pronto, eu tenho aqui um sujeito, um substantivo que é sujeito, eu tenho aqui um predicado que é um verbo. Então, essa informação está completa? Está. Agora, se eu colocar
Narizinho chegou tarde. Eu já tenho uma modificação. Narizinho chegou tarde. Aqui eu dou uma informação de tempo, certo? Narizinho chegou tarde. Eu dou uma ideia de tempo. Se eu digo o cachorro morreu, eu tenho uma informação completa? Tenho, mas como nós somos curiosos, nós queremos saber algo mais. Então eu vou colocar aqui: o cachorro morreu ontem. O cachorro morreu ontem. Eu já tenho aqui uma ideia de tempo. Se eu digo o cachorro morreu ontem atropelado, eu tenho aqui esse atropelado um modo, foi a forma como ele morreu. Então, atropelado, ela tem a ideia de advérbio. Por quê? Porque modificou uma informação a mais que modificou o verbo. Ontem também é um advérbio porque modificou o verbo morrer. E aqui eu tenho o cachorro morreu, apenas uma informação menos incompleta, uma informação que curiosamente eu vou querer saber demais, né? O cachorro morreu de quê? Quando? O cachorro morreu ontem. Como? Atropelado. Certo? Então, o advérbio, ele dá essa ideia de modificar o verbo. Agora, por exemplo, ontem eu não posso mudar essa palavra e colocá-la nem no plural e não existe masculino e feminino. Então, o advérbio é uma palavra invariável, ela não muda. Então, se eu colocar assim: João come bolo. Não, vou colocar aqui: João anda. Se eu colocar João anda muito, eu já tenho aqui um advérbio que está dando uma intensidade à forma como João anda. João anda muito. Eu não posso colocar um S aqui para dar pluralidade, intensidade, tá certo? Sei que estava errado. Eu não posso colocar um S bem aqui. Por quê? Porque ele é advérbio. Então os advérbios, eles não podem mudar de maneira nenhuma. Eles são palavras invariáveis. Eu não posso dizer João anda muitos, nunca. Eu tenho que dizer João anda muito. Agora, muitos aqui é advérbio. Agora, quando eu digo assim, eu tenho muitos amigos, aí já não é mais advérbio, tá? É um adjetivo, tá? Eu tenho muitos amigos, já não é mais advérbio. Entenderam? Então, o advérbio, quando eu quero saber se é advérbio, é só tentar modificar, colocar no plural, colocar, por exemplo, intensamente é um advérbio, de modo. Eu não posso colocar um S aqui. Eles falam intensamente. Entenderam? Então, o advérbio é uma palavra invariável. Não se esqueçam disso, o advérbio é uma palavra invariável. Então, ele modifica outro advérbio. Exemplo: grande parte da população adulta lê muito mal. Então, eu intensifiquei ler mal. Mal é o modo como as pessoas leem. Essa grande parte da população lê mal. Quando eu digo ler muito mal, eu intensifiquei essa palavra, esse advérbio aqui. Então, esse primeiro advérbio modificou o segundo. O advérbio modifica uma oração inteira. Por exemplo, lamentavelmente, o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos.
Lamentavelmente, essa palavra aqui modificou todo o restante da frase, da oração. Então eu poderia dizer só: o Brasil ainda tem 19 milhões de habitantes, de analfabetos. Mas quando eu coloco lamentavelmente, tristemente, infelizmente, o Brasil ainda tem 19 milhões de habitantes. O advérbio modificou toda a oração. Então, exemplo, a apresentação musical estava muito emocionante. Emocionante é adjetivo. Muito é um advérbio que está modificando, está dando intensidade a esse adjetivo. O concerto começou cedo. Cedo dá uma ideia de tempo. Aqui o verbo começou que horas? Cedo. Começou quando? Cedo. Modificou o verbo. Ele deu mais ou menos uma circunstância de tempo. O concerto começou muito cedo. Então, o advérbio modificando o verbo. Muito cedo, aqui é uma locução verbal. Tá? Uma locução adverbial, desculpa. Então, nós temos alguns tipos de advérbio: de modo, de intensidade, de tempo, de lugar, de negação, de dúvida, de afirmação, de exclusão, de inclusão, de ordem e de interrogação. Agora, presta atenção. As palavras na língua portuguesa, elas dependem muito do contexto. Tá? Então, o advérbio pode, em algum momento, se transformar em substantivo. Mais à frente a gente vai estudar um pouco sobre isso. Adjetivos de modo, nós temos esses aqui, ó. Sei muito bem, olha aqui, um adjetivo intensificando o outro. Muito bem, que ninguém deve passar atestado da virtude alheia. Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, às pressas, às claras, às cegas, à toa. Olha como é que se escreve à toa. À toa, à vontade. Fique à vontade. É o modo como eu quero que você fique. Tá? Escandalosamente, pacientemente, propositadamente, esses advérbios e alguns advérbios que terminam em mente, todos eles dão a ideia de modo. Nem todos que terminam em mente dão ideia de modo. Por que eu digo assim? Realmente vou ficar. Então eu estou afirmando, estou reforçando a minha afirmação. Eu tenho os de intensidade: muito, demais, pouco, tão, menos. Ele é tão inteligente, ele é menos preocupado, ele come em excesso, ele tem... Isso é bastante difícil. Eu não posso dizer bastantes difícil, mas eu posso dizer, ele tem muitos amigos, ele tem bastantes amigos. Pouco, mais, menos, demasiado, quanto, quão, tanto, assaz, que equivale a quão, tudo, nada, todo, quase e outros. Nós temos os de tempo, ó. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo. Esses aqui dão uma ideia de circunstância para você se localizar no tempo, tá bom? Nós temos os de lugar: aqui, ali, acolá, atrás, na frente, aonde, abaixo, longe, debaixo, em volta, de perto, em cima, à direita. Esses dão ideia de lugar. Exemplo de modo algum, ó, de negação: de modo algum irei lá, de modo algum, não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum. Esses são advérbios de negação. E os advérbios de dúvida: talvez, acaso, porventura, possivelmente, ó, de dúvida, não te dá uma certeza. Por isso que eu disse que depende do final, do contexto da palavra. Nem todo que termina em mente é de modo. Possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por certo, quem sabe. E eu tenho os advérbios de afirmação: sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, certo, decididamente, realmente, deveras. Realmente ficou repetido bem aqui. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas. Indubitavelmente é sem dúvidas. De interrogação: onde, como, quando,
porquê, esse porquê aqui é separado, viu, gente? Separadinho. Quanto, em relação a preço, tá? Esse porquê aqui em relação à causa, ele é junto, mas se for perguntando, ele é separado. Para que finalidade? Os advérbios de ordem dão uma ideia de ordem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos que por comparecerem à festa. Depois, primeiramente, ultimamente, tá? Esses dão ideias de ordem. Seguidamente. E as locuções adverbiais. O que são as locuções adverbiais? É quando a gente usa mais de uma palavra para dar uma circunstância, para demonstrar uma circunstância. Duas ou mais palavras que exercem função de advérbios. Aí nós temos uma locução adverbial, que pode expressar as mesmas noções dos advérbios. Iniciam ordinariamente por uma preposição. Primeiro vem a preposição, depois vem o restante da frase. De lugar, ó, à esquerda. Então, à esquerda eu tenho uma preposição e um artigo. À direita, de longe, olha a preposição. De perto, para dentro, por aqui. Com certeza, né? Por certo, afirmação, por certo, sem dúvidas. Gente, por que é locução adverbial? Porque para expressar uma circunstância, eu tenho aqui duas palavras se unindo. É igual a locução verbal. Quando é que eu tenho a locução verbal? Quando eu tenho dois verbos. Vamos jogar bola. Vamos jogar. Eu tenho o verbo ir e o verbo jogar. Então, vamos jogar bola hoje? Vamos assistir ao filme? Então, vamos assistir, dois verbos. Então, uma locução verbal. Da mesma forma, nós temos a locução adverbial, quando mais de uma palavra se une para dar a ideia de circunstância. E, da mesma forma, não são invariáveis, não podem mudar. Eu não posso dizer às esquerdas, às direitas. O teu caderno está às esquerdas. Eu não posso dizer isso. O teu caderno está à esquerda, o teu caderno está à direita. Vejo você de longe. Ele caminha de perto. Ele observa de perto. Ele foi para dentro de casa. Vá por aqui. Então são expressões que determinam lugar. Afirmação, por certo, sem dúvida, com certeza. De modo, às pressas, passo a passo, de cor, em vão, em geral, frente a frente, olha. Expressões de modo. E aqui, ó, sempre duas palavras se juntando e as preposições vindo antes. De tempo, de noite, de dia, de vez em quando, à tarde, hoje em dia, nunca mais, ontem à noite, mais tarde, todas dão ideia de tempo. Aqui umas orações com exemplo de locução. Certamente ele será eleito. Certamente ele será eleito. É um advérbio, certamente. Agora eu vou fazer uma locução verbal. Com certeza ele será eleito. Ele falou claramente, ele falou com clareza. Ele saiu apressadamente. Ele saiu com pressa. Ele saiu com pressa. Então, esses são exemplos de locuções adverbiais. Certo? E já palavras denotativas. A gente já não vai te dar uma outra oportunidade. Então, gente, esse assunto é um assunto rápido, é um assunto que não vocês já estudaram advérbio em outras salas, em outras séries, quarto, quinto ano. Aqui é apenas para quem aprendeu, é apenas para estar lembrando. Para quem não aprendeu, nos anos anteriores, aqui uma oportunidade de você estar revendo o assunto e aprendendo um pouco mais. No mais, o exercício está nas páginas dos livros de vocês. Vamos praticar, que dessa forma a gente consegue aprender. Decorar não dá para decorar. A gente tem que, de fato, estudar e responder aos exercícios. Tá bom? Beijo no coração de vocês, um bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.